aqui. É uma alegria muito grande depois de tudo que a gente passou como escola, né? O Conselho de Famílias, antes da obra começar, tinha uma ação de promover com frequência palestras, atividades mais culturais, e com a obra não tinha espaço para isso, no sentido de força mesmo, né? A gente precisou se concentrar em criar isso aqui, né? Então, realmente, estar aqui hoje é muito especial, porque significa que a gente realmente deu um grande passo, né? E a gente está muito feliz. Muito feliz, Carol, que você está aqui com a gente. Foi uma grata felicidade encontrá-la, né, abrindo essa nossa noite aqui nesse espaço com você. E foi muito curioso, porque eu, quando vim morar em Santos, estou aqui há 11 anos, né? Assim, a minha premissa era, tinha que ter alguma escola Waldorf, né? Me deu descobrir que tinha, me deu um ufa total. Porque eu tinha médicos antroposóficos em São Paulo, né? Eu levava as famílias, meus filhos para São Paulo, porque eu já tinha sido tratada a vida inteira, então eu falei, bom, pelo menos escola a gente vai ter aqui, e fiquei bastante grata. Mas assim, sempre, toda vez que eu encontrava alguém, mas e aí, tem médico antroposófico em Santos? Eu falei, não tem médico antroposófico em Santos, não tem médico antroposófico em Santos. E você apareceu aqui numa boa hora, com uma escola nova, agora a gente tem médico antroposófico em Santos, né? Então, acho que isso é muito bom para a escola, acho que para a Baixada Santista, de uma forma geral, acho que é muito legal a gente poder ter alguém que possa falar uma língua semelhante da escola, né? Então, acho que isso é bacana. A Caroline, ela, na verdade, assim, fez, né, a medicina acadêmica convencional, depois curso com a Ayurveda, medicina integrativa. Ela trouxe o que chama de medicina de estilo de vida, nunca tinha ouvido falar. Ela vai contar um pouquinho. E daí ela fez também a medicina antroposófica, né, como formação. Carol, acho que você pode se apresentar falando por que você veio para a Baixada Santista. Bom, primeiro eu quero agradecer a escuta. Tá dando para ouvir? Tá. Quero agradecer a escuta de vocês. Acho que a gente conectou nosso Wi-Fi pessoal de alguma forma para estar aqui, né, nesse encontro. Então, assim, a troca está no lugar da abertura da escuta, da presença de quem fala, da entrega das duas partes, né? Então, na verdade, o convite é que seja um diálogo, né? Então, que a gente possa fazer algo surgir aqui desse encontro. Então, que eu consiga não trazer algo acadêmico e cristalizado de um saber, mas que a gente consiga fazer uma troca. Que eu consiga entregar o meu conhecimento no sentido de sanar, cuidar, acolher uma necessidade de vocês. Então, acho que na antroposofia, todas as propostas, né, de cuidado nos levam para esse movimento da troca. Então, que seja esse o tom, tá? Então, vocês podem interromper, levantar a mão, pedir a fala, que a gente vai trocando no decorrer da conversa, do diálogo, tá? Bom, eu sou Caroline Giuliano, eu sou médica formada há 10 anos e na medicina convencional a minha área de atuação é medicina intensiva, então eu atuo dentro de uma UTI. E eu estava falando para a Nina, né, eu fui colocada dentro desse ambiente de uma forma assim, não sei como eu fui parar. Sabe, quando você sai da faculdade, olha, tem uma pessoa que vai servir para esse cargo, vai lá, você trabalha. E é angustiante você ver um lugar de cuidado onde não exista a autonomia do paciente, onde ele não possa decidir o que vai ser feito. Então, é um momento onde o corpo físico ele está a serviço do tempo. E a ideia da antroposofia é que a gente coloque o nosso corpo físico para atuar no tempo, para fazer o tempo construir algo. Então, me dava uma insatisfação muito grande e eu sempre tive a intenção de trabalhar com medicina integrativa. Só que na época da faculdade não tinha nome para isso ainda. Então, era uma ansiedade no sentido do tipo, puta, sério, 6 anos falando de doença? E, assim, no primeiro ano falando de saúde? Então, a gente entende como a coisa funciona em 2 anos de universidade, primeiro ano de universidade, e depois eu só fico entendendo como que ela não funcionou.
não faz sentido, né? É muito desproporcional. Então, eu sentia uma incoerência no sentido, putz, está faltando alguma coisa. Aí, terminei a faculdade, tive um burnout ferrenho, assim, caos biográfico. E aí, precisei de atenção de saúde mental mesmo. E aí, não tem como, você entra no protocolo do remédio. Remédio disso, remédio daquilo, contenção química, para uma necessidade que não era biológica. E eu falei, nossa, não é o corpo que está precisando de um acolhimento. E eu já sabia disso na faculdade. E aí, nesse movimento todo, eu falei, tá, qual vai ser o primeiro passo? Um amigo jogou um livro nesse mesmo ambiente de UTI de trabalho, e ele falou assim, ó, lê isso aqui que eu acho que vai ser bom para você. E era o livro da Gisele Bündchen. Falei, cara, o que tem a ver? Não vai ser bom para mim. E aí, eu fui ver a história dela, né? Foi o primeiro livro que ela lançou, e ela conta que ela saiu desse lugar de crise mental com o Ayurveda. Eu falei, nossa, medicina indiana, fui pesquisar o que era. No Brasil, a gente não tem formação de médico ayurvédico, a gente tem formação de terapeuta. Aí eu fui fazer a formação de terapia Ayurveda. E é muito interessante porque eles partem do princípio de que o cuidado não pode iniciar do médico, do especialista em saúde em algum nível. Ele tem que começar do indivíduo. E o único modo da gente conseguir fazer isso é trabalhar em uma linguagem que todo mundo reconheça, que é a linguagem dos elementos da natureza. Só que, Índia, né? Sânscrito, dosha, vata, pitta, kapha. Como eu vou fazer isso acontecer dentro de um consultório em uma especialidade que é muito nova e as pessoas acham que isso é um charlatanismo? Como que isso vai acontecer? Não me satisfez. Aí o Albert Einstein abriu a turma de medicina integrativa. Fui ler a respeito e falei, puxa, tá nesse gargalo. Então essas práticas do cuidado não convencional, abrir, cortar, medicar, tem um nome. Medicina integrativa, preciso saber do que se trata. E aí o Albert Einstein, cartesiano, encaixotou esse conhecimento e falou, ó, vamos fazer isso com segurança então, já que vocês estão precisando. E aí eles trouxeram, na medicina integrativa, um lugar de 3 escolas como carro-chefe da prática do cuidar, que é a antroposofia, o Ayurveda e a medicina chinesa. Todas elas partem desse lugar de vamos conhecer os elementos da natureza. Todo mundo sabe que a terra é pesada, todo mundo sabe que o fogo é quente, todo mundo sabe que a água ela só sofre o impacto do movimento enquanto estiver sob perturbação. Então, ela depende da forma que você a coloca. Todo mundo sabe que o vento leva um movimento. Então, é uma linguagem que você consegue imaginar do que se trata. Você não precisa falar, olha, sua mitocôndria precisa atuar no seu metabolismo celular, porque para uma pessoa que acabou de sofrer um diagnóstico, isso é um caos. Não faz sentido. Então, esse lugar da medicina integrativa busca acolher o não saber no momento da queda, com o diagnóstico e principalmente no momento quando você cai em si, de que você é um corpo que você precisa saber o que fazer com essa ferramenta. E aí fui fazer então medicina integrativa. E aí a gente tem PICs regulamentadas, que são as práticas integrativas complementares, que são 19 práticas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, vinculadas ao SUS. Então, a gente tem respaldo científico e a gente tem base suficiente para falar sobre, para formar pessoas em educação em saúde com base em medicina integrativa. Não suficiente, fui fazer a antroposofia, porque eu falei, bom, preciso trazer isso para um contexto mais ocidental. E aí, falamos então, obrigada. Água, terra, fogo, água e ar, temos um corpo que pensa, sente e faz, e eu preciso entender como eu construo esse corpo ao longo de habilidades que vão sendo autorizadas pelo desenvolvimento dele. Então, se eu posso tirar os meus pés do chão, eu posso olhar para cima, eu posso experimentar o mundo, puxa, faz um sentido lógico. E eu tenho uma constituição rítmica acontecendo enquanto isso. Então, eu posso amadurecer a modo como eu penso, como eu sinto e como eu atuo no mundo.
faz mais sentido falar isso do que falar o seu dosha é vata. Eu falei, puxa, vai ser isso. E eu falei, tá, legal, mas fica algo muito abstrato ainda. Eu vou atuar de uma forma natural, entendendo como que a natureza favorece esse encontro do indivíduo com ele mesmo, mas onde que ele exerce a sua autonomia? Onde que ele faz por conta própria? Onde que ele experimenta, num palco seguro, essa conscientização? E a medicina do estilo de vida traz muita segurança com respaldo científico de onde a gente pode atuar com essa medicina integrativa, que são, a partir daquilo que a gente, é tudo aquilo que a gente precisa para estar vivo. Alimentação, movimento, descanso e sono, conexão social e inibição de vícios de todos os níveis. Tabaco, álcool. E aí ela traz uma estratégia consciente, onde gradualmente, com segurança e respaldo científico, eu consiga deslocar o indivíduo do seu contexto crítico para um contexto de autonomia. Não é considerado uma especialidade médica no Brasil, exclusivamente fora do país, nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que assegura uma certificação internacional, que eu fui fazer a certificação para conseguir trazer isso com propriedade e segurança na área de atuação. Então, atuo dessa forma, aterrissando o indivíduo com seus pés no chão, trazendo arte no sentido de autonomia, de autenticidade, de espontaneidade no cuidado com as práticas integrativas e segurança e respaldo científico de onde eu estou hoje para onde eu quero chegar a nível bioquímico. Eu preciso de resultado de exame de laboratório para dizer se você está ou não fazendo essa construção dentro de você e não exclusivamente fora. Então eu preciso entender quais são os fatores de risco para determinadas doenças e o quanto isso inibe capacidades e desejos para que a sua história de vida se revele. Então vai para essa costura a integração desse saber que eu fui trazendo os melhores, assim, eu fui fazendo um grande suco de tudo isso através desses conhecimentos. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que eu acho que é isso o mais importante. A medicina integrativa, ela é necessária. Foi uma necessidade, não é uma invenção que veio do nada. Por quê? O cuidado, a assistência e a funcionalidade, elas evoluem de acordo com as mudanças na cultura e no comportamento de uma sociedade. Então, a gente muda o jeito como a gente cuida, o jeito como a gente assiste, a gente muda a função que a gente exerce no mundo de acordo com o avanço cultural, de acordo com mudanças de comportamento, mudanças ideológicas. E como que a gente vai ter segurança e autonomia e confiança nesse processo se a gente não reconhece o nosso corpo e não tem consciência de como a gente chegou nesse formato de cuidado? A gente mudou o modo de adoecer ao longo desse tempo. Então, antigamente, a sujeira estava do lado de fora. As doenças que mais matavam eram doenças infecto-contagiosas, causadas por bicho, por sujeira, por alteração sanitária. Aí a gente foi organizando a sociedade para fazer uma boa faxina e a gente mudou o padrão de morte, a gente mudou o padrão do adoecer. E a gente começou a identificar que, na verdade, as doenças são crônico-degenerativas hoje. Ou seja, o que eu faço todo dia revela uma doença depois de 20 anos de estímulo. Esse é o padrão de doença que mais desconstrói um indivíduo hoje. E é muito interessante, né? Porque a gente descobriu que a sujeira não estava fora. A sujeira está dentro. É a gente que se suja. E não é num lugar autopenitente, mas num lugar de... A gente não sabe. Quem te ensinou? Quem que te educou para isso? A gente não sabe muito bem como fazer essa educação. A gente não entende da ferramenta. O que a gente habilita no processo do se alimentar ao longo de uma jornada de vida? Como que eu me habilito a me movimentar? Se eu venho de uma criação que quando eu fiz alguma coisa errada eu estava de castigo.
Como que eu posso mudar meu modo de pensar correndo, praticando uma atividade física, se eu entendi que castigo é ficar parado porque eu não sei alguma coisa? O adulto também não sabe um monte de coisa, e aí ele fica sedentário. Aí o corpo revela aquilo que ele não sabia a partir de um diagnóstico, e ele não tem mais tempo para mudar. Então, percebe? É um novo convite a gente percorrer o tempo. E aí a gente descobriu que a galera estava muito insatisfeita com o jeito como elas estavam sendo cuidadas. Por quê? Você vai num médico, está com dor no cotovelo. Você vai no cara que só entende de cotovelo. E aí você fala, doutor, meu cotovelo está assim, ele vai lá, dá uma injeção, aplica um negócio, prescreve um remédio, ingessa, amputa, sei lá o que ele vai fazer. Ele vai invadir e resolver uma dor. No entanto, ele não sabe com quantos anos isso aconteceu. Quem estava com você nessa jornada? Como foi receber esse diagnóstico? Qual foi o primeiro sentimento que te veio quando você foi pego por esse trauma? E isso faz toda a diferença para o processo de vida de um indivíduo. Então, a medicina integrativa trouxe ferramenta para a gente respaldar esses profissionais de saúde para conseguir ampliar e ver quem é que porta essa doença com a segurança da construção para beneficiar todo o corpo. Por exemplo, o indivíduo que vai ser operado, ele pode fazer uma aromaterapia para diminuir a quantidade de analgésico que ele precisa no intraoperatório. Isso tem evidência científica. Ele pode fazer uma dieta anti-inflamatória para garantir que o processo pós-operatório seja mais efetivo, que ele não precise de tantos níveis de anti-inflamatório, que ele não vá sobrecarregar a função renal. Então, percebe como a gente vai mudando o lugar de olhar para a saúde? Calma aí, não é só injetar, cortar, tirar. É importantíssima essa parte. Tem hora para isso, mas sempre haverá a hora dessa construção. Tá fazendo sentido ou tá muito viagem? Me barrem, que eu tenho uma tendência a dar uma viajada. Então, aí a gente vai para um lugar que conceitua, né, a medicina integrativa, no que ela se respalda. Então, ela se fundamenta em 3 grandes pilares. O pilar do autocuidado, o pilar da autonomia e o pilar do bem-estar. Com o objetivo de você encontrar coerência, funcionalidade e independência no maior nível possível para você. Então, não é protocolar. Todo mundo tem que chegar lá. Todo nível de pressão tem que ser 12/8. Todo mundo precisa. Não é isso. É um lugar onde você entende o recurso que você precisa para cuidar da sua doença, onde você aprende uma técnica que te ajude a usar este recurso e um lugar onde você esteja presente fazendo. É você quem faz. Isso é autocuidado. É um movimento onde você saiba o significado daquilo para você. Então, tem um valor seu inserido na prática do cuidado. Você se reconhece ali. Existe um lugar que te motiva, que pode estar fora de você, preciso ficar bem porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Mas que você descobre que, estando bem, cuidando dos seus filhos, você reconhece uma potência sua, de cuidadora. E isso é um valor seu. Que quanto mais você atua, põe calor, põe presença, quanto mais você tem consciência de como você está fazendo e qual é o passo a passo que você usou e quais foram os recursos que estavam ali, mais você aquece e aprimora e se torna espontâneo naquilo. O improviso, que é o que a gente faz hoje com a saúde, é uma coisa tipo assim, puta, eu não sei como eu caí nesse diagnóstico. Pega o que tem e faz o que dá. Mas a espontaneidade é eu sei exatamente o que eu tenho aqui para articular tudo isso, para que o meu cuidado me retome o calor, para que eu volte a estar presente e atuante neste movimento. Isso sou eu, esta pessoa sou eu. E o bem-estar, que na minha opinião é a grande cereja do bolo,
é fazer tudo isso amarradona em estar fazendo tudo isso, gostando de estar fazendo tudo isso. E para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa de 3 passos. Primeiro, compreender onde a gente vai querer chegar, o objetivo. Depois, compreender qual foi o caminho que eu utilizei para isso. Então, a gente vai ver o modelo transteórico de mudança de comportamento, ele traz muito minucioso essa construção. É uma forma de fazer tudo isso. Então, saber onde eu quero chegar e entender como eu fiz. Isso é a definição de satisfação em saúde. E o bem-estar subjetivo. Quando eu olhar para o jeito como você fez, eu não vou querer fazer igual, porque essa é a sua vida. Mas, quando eu for querer chegar nesse objetivo, eu vou fazer do meu jeito. E eu vou sentir que fez sentido chegar no mesmo objetivo dessa forma. Isso é bem-estar subjetivo. Para cada um vai ser de uma forma, mas existe consciência no processo. Existe estratégia, existe validação científica. Não é vai fazendo porque tá legal, exclusivamente. Né? Então tem esse respaldo do profissional de saúde nessa construção. E o bem-estar psicológico, que é a compreensão de como funciona o pensar desse indivíduo. Que nível de maturidade ele está chegando, que nível de autoconhecimento ele está chegando, que conexões ele vai fazendo, como que isso vai se desenvolvendo. Então, a partir desses 3 pilares, a gente consegue encontrar coerência. O indivíduo, ele tem a doença ou não, ou ele simplesmente tem a vontade de se cuidar e não sabe, ou seja, existe uma dor, uma falta, mas ele é coerente no processo de construção e de reconhecimento. E isso o torna funcional. Você se cuida para alguma coisa. E é isso que a galera tá de saco cheio. Tomar o remédio da pressão alta todo dia, manter a pressão 12/8, mas continuar hipertenso, porque ele não pode se expressar, o calor dele está retido naquele corpo. Então a gente percebe que a doença conta uma história. E quando a gente vai tratar a pessoa que está contando a história, a gente vai precisar olhar para isso. E a independência é trazer o máximo que a gente consegue, o máximo possível, para que isso seja feito por conta própria. Então a rede de apoio é só uma rede de apoio, não uma âncora, e não a estrutura da pessoa. E como que a antroposofia, agora especificamente a antroposofia, orienta todo esse processo? Ela valida que as dimensões subjetivas de uma pessoa precisam virar baile. Então eu vou precisar pedir licença para ouvir a sua história de vida. Eu vou precisar compreender o que você sabe sobre cuidado e como você faz esse cuidado acontecer. Então ela vai resgatar como você se sente quando você faz hoje uma prática de cuidado. O que você sabe sobre ela? É o que sua mãe te contou, o que a sua avó fazia, o que alguém te contou, o que você viu, o que você quer que seja, mas não é? Ou existe um lugar muito presente, seu, inteiro? Como que pôde ser até hoje para você essa integração entre o saber técnico e o saber cardíaco ali, a prática que vem do coração? E como que as suas experiências trazem tudo isso? A experiência revela até onde você estava presente. A experiência mostra. Então, contar uma história de vida, revelar como você pôde chegar até aqui, que a gente estava conversando agora, houve um evento traumático na minha família e eu vim parar aqui e senti que na cidade tinha alguma coisa. Ou então, puxa, caos, pandemia. Fui convidada para um trabalho e eu aceitei. Eu poderia não ter aceitado, mas pôde ser dessa forma. E a experiência me trouxe aqui hoje. Então, se você sabe contar essa história e valida esse percurso e faz sentido a escuta e faz sentido para você, e se não faz, o que você não está podendo reconhecer? O que está faltando alinhavar? Isso fala de abrir espaço para os afetos, tanto confortáveis quanto desconfortáveis. Como os eventos da sua vida te afetam. Como você reconhece o quanto você tolera estar ali.
E principalmente o quanto isso devolve de utilidade para o mundo. Então, o quanto eu consigo fazer um movimento de cuidado pessoal e coletivo com todos esses eventos de saúde que acontecem. Tanto com a doença, quanto com o processo de saúde, com a construção do cuidado. Porque se a gente for ver, a doença crônica, que é essa doença causada pelo estilo de vida, ela leva anos para manifestar o diagnóstico. Mas a história de vida me revela que uma hora esse diagnóstico vai vir. Então, como que eu consigo trazer um impulso pessoal e que rede de apoio que eu vou precisar? Como que isso vai impactar o coletivo? E não é o coletivo galerona, é começando pelo coletivo da sua casa ali. Quem você vai precisar chamar? Só o médico? Vai ter o terapeuta? Vai ter o psicólogo? Quem vai estar junto nessa? Vai ter o aconselhador biográfico? Eu preciso ouvir minha história por mim mesmo. Alguém precisa contar a história em perspectiva. Alguém precisa me contar o que eu contei. Eu preciso ouvir o que eu vivi. Então, como que a gente faz esse exercício? A medicina integrativa traz tudo isso. E o ponto de partida é a partir da fenomenologia. Então, o pilar da antroposofia inicial é a fenomenologia goetheana. Então, eu preciso reconhecer o processo de como a coisa aconteceu, como a coisa se formou dentro do corpo e na minha história de vida. Eu preciso reconhecer dentro do corpo como que essa pressão ficou alta, quem estava junto do diagnóstico, como a minha vida foi, onde que eu tive o impulso em fazer e não pude, como que se cristalizou, se formou um osso fora do lugar, calcificação, pedra no rim. Como que o meu osso foi parar no meu rim? Como que o osso foi parar no meu coração? Uma estrutura tão rígida. Por que ele não está no lugar dele, que é no lugar de intimidade? A gente não vê o osso das pessoas por aí, mas a gente sabe que está lá. Então, revela uma intimidade. Por que ele está parando fora do lugar de intimidade, que é exclusivamente estrutural e promotor de todas as células do sangue? Então, percebe como a gente vai começando a olhar para o diagnóstico com outros olhos? É para esse caminho que a gente percorre quando a gente vai olhar a medicina integrativa, a integralidade do cuidado, o hábito de vida. O hábito revela como foi parar o osso fora do lugar. O hábito revela o impulso do fazer que não foi feito. O hábito revela. E é o que as doenças mais atuantes hoje em dia nos mostram. Aí você fala, tá, mas o fator genético? É só uma informação que em menos de 30% dos diagnósticos é relevante. Então, assim, não dá. Hoje em dia, essa conversa não cola mais. É autorresponsabilidade. É você que pegou essa informação, pôs no bolso. E por que pôde ser dessa forma? Por que precisou ser assim? Não é no sentido de pôr o dedo na sua cara, entende? Mas é no sentido de, vamos lá, tem um lugar quentinho para você revelar como pode ser de diferente a partir de agora. Dá para ser melhor, dá para fazer mais fácil. Porque quando você topa tomar um comprimido, você topou fazer um comportamento que o comprimido está fazendo dentro do seu corpo. Então, o comprimido é um comportamento que você não sabe fazer. Então, é uma boia salva-vidas para você pôr o pé na água e aprender a nadar. Não topar é ficar no mar de boia. Você está tratando alguma coisa? Você não está tratando. E não é um lugar do tipo, parem de tomar seus comprimidos. É muito pelo contrário, você não sabe nadar nessa água. Tem que pôr a boia. Mas é um convite para você aprender a nadar. Não para você ficar tomando sol na praia. Bater perna no raso. Então, toda doença é um convite ao aprofundamento. E a fenomenologia, ela nos convida a raciocinar a doença por essa perspectiva. Então, ela devolve para a gente a compreensão da naturalidade dos ritmos do corpo. Compreender o fenômeno é reconhecer as leis da natureza dentro da gente. E é compreender que na natureza, todas essas leis também se manifestam. Então, um tratamento antroposófico
vai buscar na natureza o lembrete que o seu corpo precisa. Olha, tem uma planta que faz um ritmo muito semelhante disso. E eu te prescrevo com a intenção de gerar um desconforto no seu corpo, para que ele retome, recorde como quer fazer, ou para que ele faça de uma forma diferente, mas relembrando qual que é o processo passo a passo. Então, esse é o grande objetivo de um tratamento antroposófico. Imprimir de volta essa integralidade no ser humano. E aí, a gente reconhece, então, que estar saudável, que ter saúde, conta com essa síntese. É reconhecer que existe uma porção existente em você, e essa porção existente ela é percebida pela sua biologia, pelo seu corpo, e essa biologia ela revela um funcionamento que vai desde o momento da sua concepção até a hora que você morre. E qualquer tipo de desajuste, a gente vai conseguir reparar. Essa é a porção que vive. Mas existe uma porção que existe, mas existe uma porção que vive. E essa porção que vive, ao contrário, ela é percebida pela história de vida da pessoa. E essa história de vida, quando tem algum tipo de desarmonia, ela é desenvolvida. Então, um desajuste físico, a gente repara, faz funilaria e pintura. Mas a porção vivente, ela precisa de desenvolvimento. Do ponto de vista de história de vida, a doença é aquilo que não pôde ser. A ponto do corpo interromper para ver se você percebe que ainda dá tempo de fazer ser. Então, a doença é um lembrete. Percebe como a gente começa a olhar para a saúde de outra forma? Você pode se lembrar das coisas quando elas doem, mas você pode se lembrar antes disso. Se você reconhece o processo que está acontecendo no funcionamento de um órgão e você tenta espelhá-lo, como esse processo se revela na sua vida, no dia a dia, você fala, puxa, eu estou fazendo mal isso aqui. Ou então, pelo menos, eu não estou fazendo como eu gostaria. Não tem eu aqui, eu estou fazendo o que minha mãe falou lá 50 anos atrás. Então está faltando uma presença. E a síntese, o tratamento é conversar essas duas partes. É fazer com que o indivíduo ele gere uma utilidade no encontro. Legal, eu fiz esse encontro e vi que a coisa está feia. O que eu faço com isso? Algo útil. Eu reparo o corpo e eu desenvolvo a história. Porque aí sim eu consigo transformar quem eu sou. Então, esse é o objetivo da saúde integrativa, oportunizar uma transformação em todos os níveis. E a linguagem mais simples e acessível que a gente tem para isso é a linguagem dos elementos da natureza. Então, compreender que, por exemplo, o elemento terra fala da nossa constituição física, da nossa forma, da nossa fisicalidade. Onde a gente tem um aglomerado de partículas, a gente tem uma forma. A forma, ela não consegue andar por conta própria. A forma está parada. Então, se a gente fosse exclusivamente um corpo físico, a gente só sofreria a ação do tempo. A gente precisa de algo que se movimente, de algo que minimamente, num primeiro momento, dilua a forma. Forme um grande líquido, que é o que a gente tem dentro do vaso. Dos vasos, dos fluidos do nosso corpo. Dentro desse grande líquido, eu diluo essa forma e eu preciso, depois disso, ter um movimento. E precisa ser um movimento organizado para pegar essa forma diluída e levar para o lugar que precisa. Então, precisa de uma ritmicidade. Então, o elemento ar é o que oportuniza o movimento desse líquido com pedra diluído, para que ele chegue no lugar que precise. E aí sim, eu vou conseguir entender o calor, a presença.
Onde não tem calor, não tem vida. Todas as doenças acontecem onde a gente vai começando a esfriar. Onde está frio, o fluido não chegou, o líquido não chegou. Esse elemento terra não foi para lá. Então a gente vai começando a perceber que na verdade a doença está onde não tem presença, onde não tem fogo. Quando a gente vai espelhar isso para a nossa história de vida, então essa é a porção vivente. Na porção existente, esse espelhamento vai falar então da minha forma e da minha constituição física. Então quando eu olho essa forma, tenho 2 braços, mais ou menos 1 metro e pouco, é isso aqui. Aí existe um ritmo, esse ritmo revela um grau de vitalidade. Então um paciente mais idoso, ele já tem um ritmo mais lento. Um paciente mais jovem tem um ritmo mais acelerado. A depender de que fase ele está dessa juventude ou dessa senilidade, o ritmo também modifica. Por isso a importância de em que idade se revelou um processo. Porque eu consigo identificar como que essa vitalidade se conformou. Como que esse ritmo está me convidando a quê? Quando acontece uma ruptura em algum grau naquela idade. Por que o ritmo teve que parar aqui? Tem um porquê. E aí eu percebo que, na verdade, o que fez esse ritmo acontecer, o que faz, se a gente fosse só ritmo, a gente seria vegetal. Dentro da UTI a gente vê muito isso. Os pacientes em estado vegetativo, eles têm o seu ritmo preservado. O ritmo vital está lá. O coração está batendo, a respiração está acontecendo, o fluido está circulando. Mas ele não consegue se movimentar. Então não tem ar, não tem vento, não tem impulso para movimentação. Esse impulso para movimentação depende do ponto de vista da nossa história de vida, de vontade, de querer fazer, de querer estar no mundo. E para que a gente queira estar no mundo, eu tenho que estar inteiro, eu tenho que estar presente. Então isso fala do calor. Percebe o espelhamento, como funciona? E aí, o que a gente tem na antroposofia é que a partir dessa grande conversa dos 4 elementos da natureza, a gente forma 3 grandes fluxos no corpo, 3 grandes ritmos que ficam presentes no pensar, na cabeça, na parte cardiorrespiratória, no sentir e na barriga e nos membros, que é o que me faz mover, é o que me faz querer as coisas. Então, na verdade, o desenvolvimento biológico permite que o meu desenvolvimento biográfico aconteça a partir desse norteador, dessa coerência entre pensar, sentir e querer. Então, se eu tenho uma doença cardiorrespiratória, o meu sentir está enclausurando a potência. Se eu tenho uma doença mental, o meu pensar está desorganizado em algum nível. Se eu tenho uma doença metabólica, a minha vontade não está podendo se expressar. Será que não está podendo se expressar porque de tanto que eu penso, eu sobrecarrego o pensar a ponto dele vir parar na minha barriga? Ninguém consegue pegar o pensamento. Então o pensamento é como se fosse o vento. A pessoa que tem gases, flatulência, distensão abdominal, tem um excesso de pensar tão grande. Será que está deslocado para a barriga? Então ela não faz cocô, ela constipa. Você entende para onde vai essa linha de raciocínio? Ou será que aquele esquentadão, aquela pessoa que é esquentada, está trazendo o metabólico, o inconsciente, a vontade para o pensamento, mas não está conseguindo nortear, expressar, regular, a ponto de exceder a vontade no pensamento, mas não está fazendo nada, não está atuando, está deslocando a atuação para o pensamento? Então as doenças contam a história de como a gente está conseguindo organizar tudo isso. A nossa condição de saúde conta como a gente está conseguindo organizar tudo isso. Então a medicina integrativa, ela tem um objetivo de devolver para o indivíduo essa compreensão, trazer um insight interessante e uma ferramenta de cuidado que permita esse desenvolvimento. E a medicina do estilo de vida
compreende que para a gente ter segurança e não fazer muita besteira, vamos pegar um ambiente mais íntimo, vamos pegar esse primeiro ambiente da interface da ferramenta com o meio, que se revela a partir desses 3 hábitos. Então, o meu pensar, ele vai ganhar um colo no meu descanso, a qualidade do meu sono, as pausas que eu faço ao longo do dia para diminuir a quantidade de estímulos que eu recebo. Os nossos órgãos de percepção mais óbvios estão alojados na nossa cara. Então, se eu não descanso bem, se eu não pauso, eu não vou conseguir pensar melhor. A gente acha que a gente só precisa dormir, não, a gente precisa pausar mesmo, para reduzir estímulo, ou pelo menos para acolher o estímulo de uma forma nova, com um aroma que você goste, com uma música que você curta, com um sabor que faça sentido. E por que esse sabor para você? Então percebe como a gente vai mergulhando? E não é aleatório, isso tem respaldo científico. Eu sei por que é a lavanda e não o capim-limão. Eu sei por que eu vou usar esse, por que o indivíduo sedentário, será que ele vai conseguir gerar movimento a partir dos membros? Às vezes o movimento tem que vir a partir do som, que é o primeiro movimento primordial. Ele tem que primeiro ouvir música, depois ele faz exercício. Não está na hora ainda. Que momento que ele está desse lugar de cuidado? Então, o movimento é esse sentir. O sentir se revela a partir do movimento. A pessoa que não pode taquicardizar, que não pode fazer frequência cardíaca alta, ela não quer sentir. Ela se recusa a sentir. E por que precisou ser assim? Que outra categoria de movimento eu posso trazer para essa vida? Será que precisa ser 45 minutos de movimento intenso? Porque você vai... Será? Até ele chegar lá, será que 1 minuto de alongamento, 5, 10, não pode ser suficiente? Num programa de cuidado bem respaldado, em 6 meses esse indivíduo está andando meia hora por dia. Será que não conta ela passar a vassoura na casa dela? Tem que ser correr na esteira, na academia, vestida? Não curte isso, não gosta. A gente tem evidência científica de que qualquer atividade física conta como um estímulo de movimento que tire o indivíduo de fator de risco de doença crônica. Então, eu sei como mensurar onde eu quero chegar e eu sei fazer um plano estratégico que faça sentido para essa pessoa. Não adianta falar, olha senhora, vai para a academia, tem que exercitar. Para uma pessoa que nunca fez, ou que fez e caiu, bateu o joelho e nunca mais quis fazer. E a nutrição. O processo digestivo transforma uma complexidade que está do lado de fora em quem a gente é. Então, se nutrir, se alimentar, é conseguir transformar uma complexidade em algo simples, que vai ser quem eu sou. Precisa ter muita vontade para conseguir fazer essa desconstrução e se transformar em quem a gente é. Aí, às vezes, a gente não quer, a gente prefere uma coisa que não vai revelar quem eu sou. Aí você pega um empacotado, um docinho, não é assim? Está ansioso, está num momento difícil, alguém, por um acaso, foi ensinado a escolher uma maçã no lugar de um chocolate? E nem se dá conta de por quê. Porque realmente, socialmente, é mais interessante não olhar para isso agora. Tira a lucidez no momento de caos. Dá para tirar o curativo que a gente colocou socialmente do dia para a noite? Não dá. Tem que construir um novo plano de cuidado. Então, se você come tranqueirobas aí, empacotados em todas as suas refeições, que tal no café da manhã não? Por 21 dias. E aí a gente se revisita e você me conta como foi. Então, percebe que é um plano onde existe presença? Foi difícil, foi fácil. Eu optei por esse tipo de alimento, eu optei por outro tipo de alimento. O que seu conta? Quem é você contando a história de como você construiu esse lugar? E o que eu quero trazer hoje é a importância de relembrar que o nosso corpo é uma ferramenta
que dá a chance da gente ser no mundo quem a gente precisa ser, quem a gente veio para ser. E cada fase da vida, cada habilidade que o corpo físico destrava, vamos dizer assim, dá a chance da gente desenvolver quem a gente veio ser. Então, nos primeiros 7 anos, a gente vai desenvolver essa primeira força, que é a força do pensamento. Então, não é à toa que a gente nasce pela cabeça, porque o peso está nela. E aí a gente vai tendo os nossos instintos mais básicos para conseguir o que a gente precisa para estar no mundo. A gente vai sustentando o nosso tronco, tirando as mãos do chão, vão crescendo os dentes. Como último evento, e tem um porquê de ser assim, a gente troca o dente. O dente é osso, né? Então, quer dizer, a minha intimidade se desenvolveu no nível máximo dela, a ponto dela poder ser só minha agora. Então, eu troco os dentes, inaugurando um processo de desenvolvimento do pensar, onde eu não tenho mais resquícios herdados. A partir desse processo agora, sou eu comigo e o meu desenvolvimento de pensamento. E aí você pode ir habilitando a criança em cada uma dessas fases a desenvolver a habilidade com consciência. Desde que a mãe tenha consciência de como isso se dá. Dos 7 aos 14 anos, a gente vai trazendo então esse processo mais intenso para o sentir. Então o coração, a respiração, o ritmo, a vitalidade vai se revelando. Então o sentir é essa possibilidade o que é se movimentar? O movimento dá a chance da gente sentir. Então quando a criança está brincando, precisa entender para onde vai esse brincar livre dela. O que ela escolhe brincar? Ela está revelando como ela se sente nesse processo. Precisa fazer a criança, a gente tem evidência científica do quanto é importante taquicardizar na brincadeira, tem que correr mesmo. A ansiedade está principalmente presente quando a gente tem uma variabilidade de batimentos cardíacos muito restrita. Então, por que o sedentário tem mais risco de ter ansiedade do que o paciente que não é sedentário? Porque ao longo do tempo de um dia, por exemplo, o máximo da frequência cardíaca que ele chega e o mínimo da frequência cardíaca são muito próximos. Então, quando a gente vai se movimentando, suando, fazendo taquicardia, isso dentro de um nível, né? Estou falando aqui, não é para todo mundo sair correndo, mas dentro de uma estratégia individualizada, no sentido de que você vai aumentando a variação dessa curva e o gatilho que era ansioso e que fazia você bater 70 de frequência, ele passa desapercebido quando para você já experimentou bater 100, correndo, andando, praticando atividade física. Então você passa a não perceber um gatilho de ansiedade como quando você não se movimentava. E a gente se habilita a fazer isso com 7 anos. Então, como pode ser a infância de um indivíduo que hoje está sedentário? 7 anos é a fase da criança de castigo na nossa sociedade, vamos combinar? Vocês aqui são mães selecionadas, que estão a fim de educar de uma outra forma. A maioria, pega o celular aqui, só fica quieto, bem quieto. Num momento que era para você estar brincando muito e gastando muita energia e fazendo todo esse processo acontecer. Então a gente está desenvolvendo a nossa personalidade nessa fase, se temperando, aprendendo a se temperar. Dos 14 aos 21 anos, os impulsos hormonais estão acontecendo. Então a gente tem a menarca na mulher, a gente tem o estirão do desenvolvimento, onde os hormônios estão vindo. A criança come muito, ela fica totalmente metabólica, a vontade dela se impõe. Então é muito interessante porque como você escolhe se relacionar quando a sua vontade vem a baile? Como que você pôde construir esse desenvolvimento num primeiro momento? Foi traumático? Foi difícil? Foi, a primeira menstruação para as meninas? Como pôde ser? Como foi esse acolhimento? Quem estava junto? Qual foi a conversa? Como você se sentiu?
Como você se encontrou com o seu impulso em buscar o vínculo com o mundo? O humor, as glândulas buscam conexão entre todos do sistema com mais maturidade, dentro de uma ordem própria. Então, como pode ser construído? Precoce. A menarca precoce. Como que está o estímulo do pensar hoje em dia nas crianças? Total. A gente vai corrompendo. A criança, ela nem trocou dente, ela está sendo alfabetizada em 2 línguas. E se bomba assim, o máximo que conseguir, e, sabe assim? Ela tem que ser um adulto com 7, com 14, ela tem que ser o Superman. Então ela não pode ter 14 para fazer a menstruação, ela tem que ter 9. Ela tem que ser adulta bem rápido. Estou te falando uma hipótese, tá? Para cada um. Exatamente. Então, você percebe que essas fases não vão sendo respaldadas de uma forma amorosa ou minimamente consciente. Isso não significa que a gente não vai ter esses eventos. É uma realidade isso. Mas compreendendo como o corpo foi projetado, programado para se desenvolver na sua naturalidade, a gente vai conseguindo compreender como pode ser para cada um desses adolescentes. E o que a gente pode fazer para resgatar esse cuidado já que aconteceu? Ou será que faz sentido fazer de outra forma? Então, percebe para o lugar onde a gente caminha? É compreender o fenômeno, a fenomenologia, que traz a ideia do desenvolvimento, mas individualizar. Não é julgar o jeito como está sendo. É compreender, acolher e perceber o que eu posso fazer para compensar, para que isso não se torne uma doença. Então, como que os hábitos afetam o nosso desenvolvimento biológico e biográfico? Por que assim, a medicina do estilo de vida entende que o hábito é o palco mais seguro, onde você tem total autonomia para se conhecer. E a gente precisa aprender a fazer o nosso hábito ser esse palco conhecido. Porque a doença crônica, ela significa a perda da percepção do sensório. O sentido se perdeu. Na doença crônica, quem já viu fase final de doença crônica? Pressão alta em fase final. Diabetes. O diabético é clássico. O diabetes na fase final. O paciente perde a sensibilidade. O paciente perde a capacidade de movimentar. O paciente... cicatrização fica inadequada. Então, a capacidade de perceber, a visão fica alterada. Os órgãos do sentido vão se comprometendo. E a gente não tem só esses sentidos mais óbvios, mas a doença crônica, então, esse estímulo arrítmico ao longo de anos vai fazendo a gente perder a percepção do sensório. A gente vai perdendo a capacidade de sentir. E isso faz com que a gente perda a idade, a doença crônica, vai fazendo a gente perder massa muscular. O músculo é o que faz a gente atuar no mundo, é o que me devolve a vontade de fazer, é o que me dá autonomia. A doença crônica faz eu perder a autonomia, faz eu perder a minha presença no mundo, a minha vontade no mundo. Eu fico inflamado, então todo o meu pulso de calor fica retido. A longevidade é a busca por a gente conseguir evoluir os sentidos. Então você vai falar, puxa, mas não tem como. Não tem como interromper esse processo. Quando a gente busca longevidade saudável, a gente quer evoluir o sentido. Então a escuta, ela precisa ficar mais refinada. A escuta precisa virar intuição. A visão precisa virar imaginação. Eu preciso me inspirar mais com a longevidade, desde que eu saiba estimular o meu corpo para isso. Reviver esses sentidos. Né? Então, a gente precisa aprender a manter a massa muscular. Como é que eu faço para manter massa muscular sem uma nutrição adequada,
sem um estímulo de movimento adequado, sem esse processo acontecer. A gente chama de oermese. Oermese é quando a gente faz estímulos estressores controlados para que esse desenvolvimento possa se revelar com equilíbrio. Então não é que a gente, assim, não é ser planta que se desenvolve naturalmente. É de uma forma muito bem direcionada eu gerar um estímulo que gere estresse controlado no corpo para que a forma se revele para onde eu quero. Então o idoso precisa aprender a se movimentar, o idoso precisa aprender a manter a sua massa muscular. E aí a medicina integrativa, ela vai falar assim, bom, tá, tem que comer melhor, tem que se movimentar e precisa descansar. Mas não precisa ser um porre nem um sargento general para fazer tudo isso, que é o que a gente vê hoje na medicina convencional. Tapinha nas costas, vai tomar remédio e tem que se movimentar, tem que comer folha, tem que dormir melhor. Não é só isso, é como fazer isso. Quais são os métodos de cozimento mais interessantes? Como que sua mãe cozinhava? Como que sua avó cozinhava? Tem alguma memória afetiva associada à dieta? Aquela comida que você tanto gosta, que pode representar para você um movimento de cuidado, se a gente fizer uma receita nova, não precisa pôr o leite condensado. Será que a gente não tem uma receita mais interessante para colocar aqui, para você reviver essa memória que ficou interrompida, que fez você não querer se cuidar mais, porque você tem saudades? Então, percebe para o lugar onde a gente caminha? É um reencontro com a nossa história. E é um reencontro metodológico, visando saúde. Não é essa arte, cada um faz o que quer, não é isso. É buscando respaldo científico, é entendendo que isso tem que chegar em um lugar que iniba processo inflamatório dentro do seu corpo, que te tire de um diagnóstico de pressão alta, que te tire do diabetes, que faça você não se tornar obeso, que faça você não ter osteoporose, que diminua o risco de queda, que contribua para que a sua menopausa dê a chance de você se reconhecer mais sábia. Porque se eu pude construir esse movimento todo de autodesenvolvimento, e eu sei o caminho que eu fiz para isso, eu não vou ser pega de surpresa. Eu me torno mais sábia. Aí você fala, puxa, para mim já foi. Não, tem um aconselhamento biográfico aí. Puxa, talvez para você seja interessante. Vamos revisitar a sua história? Olha, tiveram esses eventos. Será que tem alguma planta que me explica um processo interessante que você possa reviver no seu corpo? E será que você, atuando na sua rotina, não pode trazer esse calor de volta? E eu quero que os seus exames fiquem bons daqui 6 meses. Eu quero que isso chegue a nível celular, para eu entender se você fez o serviço ou não. Não adianta falar, eu estou fazendo, está uma delícia. Não, calma aí, mas não está fazendo. Você não está vendo massa muscular, você não está vendo redução de circunferência abdominal, você não está vendo aumento da força muscular. Não dá. Você não está aumentando flexibilidade aqui no consultório, você não está fazendo. Você está vindo aqui para te contar a história. Então, entende como não é esse lugar da medicina integrativa que a gente está distorcendo? E também não é, vem aqui que eu te dou aquele sorinho que vai te deixar bom. Você pode até dar o sorinho se você quiser. Porque está urgente e o corpo está tão contaminado por dentro que o intestino já não absorve mais. Então vamos fazer endovenoso, você faz sua parte, a gente desintoxica, mas eu quero fazer valer depois. Percebe o caminho? Medicina integrativa não é sala cheirosa, soro endovenoso, não é. É mais. E todas as escolas estruturadoras desse lugar de cuidado dão a chance da gente retomar essa autonomia. Então, essa foi a minha fala hoje. Quero encerrar com essa frase, foi uma frase que eu encontrei durante a formação de antroposofia e ela assim me tocou num nível muito profundo. Trocar vitalidade por consciência é envelhecer. Trocar vitalidade por autoconsciência é espiritualizar o envelhecimento, chamado bem envelhecer. Então, isso é medicina integrativa. Essa é a chance.
que ela oportuniza, que ela abre caminho. Então, foi uma frase que eu escutei numa aula não sei se você conhece o Michael. Isso. Eu falei, nossa. Aí sabe quando rapidamente você... Eu acho que ela está dessa forma. Foi uma fala. Eu falei, é isso. Então, quero agradecer. Vou deixar os meus meios de contato, tanto aqui do consultório de Santos, minha rede social no Instagram e meu site, a página. Então, quem tiver interesse, né, nesse movimento de cuidado construído com essa profundidade, estamos na cidade. Chegamos. Quando você fala, né, que a formação de medicina integrativa do Einstein usa essas 3 grandes escolas, né? Medicina chinesa, Ayurveda e antroposofia, como as 3 grandes escolas, né? Mas isso é em qualquer lugar que se estuda medicina integrativa ou é a linha que o Albert Einstein escolheu como... Não é nem a linha que eles escolheram. Se a gente for olhar o que é validado como medicina integrativa, a gente tem antroposofia, Ayurveda, medicina chinesa, aí a gente vai ter acupuntura, aromaterapia e todas as suas vertentes que vieram da origem dessas 3 grandes escolas. Então, nessas 3 grandes escolas de cuidado, elas vão não vou dizer fragmentar, mas elas vão criar braços que vão levar a práticas integrativas validadas, mas a raiz é dessas 3 grandes escolas. Então, dá para, de alguma forma, dizer que, a partir do momento que a antropologia consegue ser abarcada por esse leque maior de medicina integrativa, ela vai ganhando mais espaço. Perfeitamente. Porque aí a gente consegue colocar uma coisa que era muito coisa de esotérico, bicho grilo, blá, 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 blá. Com o pé no chão. Perfeito. Nossa, é a formação do Einstein. Então, assim, tem uma validação. Sim. E é interessante porque todas essas escolas, elas espelham essas práticas. Então, por exemplo, a gente tem aula de medicina literária, que foi uma prática integrativa, validada, reconhecida, que a Rita Sharon foi a precursora, que falava, puxa, quando o paciente escreve sobre a história, conta a história dele, o médico se sensibiliza mais, e quando o médico devolve a interpretação dele sobre a história do paciente, o paciente adere mais ao tratamento. Na antroposofia isso tem um nome, aconselhamento biográfico. Então, todas essas... Exato! Então, todas essas grandes escolas, elas trazem tons semelhantes das práticas integrativas, cada um no seu rolê. Então, por exemplo, a gente faz na medicina, a ortomolecular não é considerada uma PIC ainda, mas na medicina funcional, a gente faz detox intestinal. Então, você vai fazer uma modulação do intestino. Então, você faz uma dieta específica e tal, para você desintoxicar o intestino. No Ayurveda, essa prática é chamada de Panchakarma. Então, você induz ali uma reconfiguração da sua microbiota para desintoxicar. Então, por isso que eu digo que são 3 grandes escolas, porque elas abarcam todas as outras técnicas que dentro de cada uma delas vai ter o seu nome. Eu acho que para a medicina antroposófica é muito feliz, na verdade, ela está abarcada aí. Porque assim, né, há quantos anos ela já está no Brasil? Já tem bastante tempo, né? Agora a gente já vê a medicina antroposófica dentro do SUS, em alguns lugares. Então, assim, eu acho que agora, ela estando dentro desse grande leque, que é a integrativa, ela vai ganhando mais espaço e como chama? Sabe uma coisa de Credibilidade. Além de reconhecimento, validação, credibilidade. Exato. E isso, assim, eu sinto que a minha missão no mundo é essa, sabe? Porque como é algo muito novo, a chance da gente corromper, assim, começou a falar de medicina integrativa, a galera já veio e falou assim, deixa eu pôr no meu bolso e vou fazer aqui um protocolo sensacional que vai resolver os seus problemas para todo sempre e você não precisa fazer nada. Você só recebe ele. E não é isso.
Então, assim, a medicina integrativa, ela é muito jovem. E eu acho que cai nesse lugar do perigo, que você ironizou. Porque, assim, quem hoje escuta falar de medicina integrativa é a soroterapia, o cheirinho. Isso. Ela Nossa, exato. uma degringolada. É, exatamente. Muito triste, porque, pô, você fica uma década estudando. Calma aí que eu vou catar esse negócio aqui, eu vou, entendeu? Não, vamos organizar isso, não é nada disso que a galera fala, não. Se a gente for ver todos os estudos, se a gente for ver toda a metodologia científica que existe num modelo de implementação de cuidado integrativo, a gente tem um passo a passo muito seguro, respaldado, que se encontra na mesma linha de cuidado da medicina do estilo de vida, com uma regulamentação ainda mais criteriosa fora do país. Então, assim, tem muito fundamento de metodologia segura, com resultado comprovado, onde a gente faz essa interface. Né? Então, eu sinto que a medicina integrativa ela vai para esse lugar da experiência do bem-estar principalmente, mergulha com mais profundidade nesse aspecto do subjetivo. A medicina do estilo de vida, com os seus pilares, oportuniza que você faça no seu campo, no seu laboratório inicial, seu hábito, essa abordagem acontecer e compreenda, a partir da psicologia positiva, que é um pilar das conexões sociais, como que isso pode ser para mim. Então, assim, tem muita seriedade, e, assim, tem muito resultado sério, tem um lugar de presença, de cuidado, que não fica parado nesse empacotar. A gente tem uma tendência a industrializar, né? A gente vem de uma sociedade que fez revolução industrial. Desconstruir tudo isso não é simples. Não é nem desconstruir no sentido de combater, né? Mas no sentido de entender o limite para onde isso vai. Nada contra nenhuma prática, mas é muita sucateação, muita sacanagem com a filosofia que existe de cuidado dentro das práticas integrativas, você pôr dentro de uma bolsa de soro e fazer a UTI dentro do seu consultório. Sendo que a UTI tem que ser sua casa, cara. A UTI do comportamento, a UTI do jeito como você se compreende no mundo. Então, eu gosto de brincar que medicina integrativa e medicina do estilo de vida é a medicina intensiva do cuidado. A gente está em cuidados paliativos, galera. A gente não entendeu nada dessa bagaça aqui, a gente precisa voltar. A gente está rompendo com os ciclos vitais do planeta. A gente está vivendo catástrofes naturais e rompendo completamente o senso cronobiológico a ponto de gerar doença grave a nível global. Então, assim, na verdade, a responsabilidade da medicina integrativa é fazer, calma aí, você está em cuidados paliativos, ser humano. Vamos lá, 2 passos para trás, volta para o seu laboratório vivo, seu corpo, o que você faz com ele, e aí você tenta ampliar, na melhor hipótese, se der tempo, o que você faz com o ambiente. É para ir, sem querer apavorar, sabe assim? Mas não é essa coisa do põe o soro na veia, vem aqui viver essa vivência de bem-estar. Não é só isso, não é só isso, eu não tô... Entende o que eu quero dizer? É mais, pode fazer o soro com bem-estar onde você quiser, tá tudo bem, tem seu lugar. Mas não é só isso. E eu sinto que a gente está disseminando muito mais para esse caminho. E fazendo assim, isso daí não tem... Não, calma aí, tem sim. Tem sim, eu posso provar. Sabe assim? Então vai para esse lugar. Você ouviu? Eu estou tentando organizar esse pensar. Acho que essa é a minha proposta. De organizar esse pensar. E volto a dizer, não é no sentido do confronto, da discussão, né? Mas é no sentido do diálogo. Porque assim, é validado, é necessário, as pessoas precisam, elas estão gostando, é um apelo, é uma necessidade. Como que a gente vai fazer tudo isso ser seguro, respaldado cientificamente e fazer essa construção acontecer de uma forma possível? Tem que ser uma delícia. Ninguém vai fazer mudança de hábitos se for um porre. A gente já passou, que é o que a gente estava achando que era. A gente achou que fosse um saco comer bem. A gente achou que fosse um porre se movimentar. A gente achou que, sabe assim, a gente vem de um lugar de tudo ou nada. Você só pode ser feliz e viver bem-estar nas férias. Não, calma aí, você pode ser feliz e viver bem-estar todos os dias. O que você faz nas suas férias?
contato com a natureza, uma comida diferente. Como que você cria esse protocolo dentro de casa? Na sua semana, no seu mês, na sua sazonalidade, na mudança de estação. E a gente que mora nas férias, né? Porque a gente mora na praia, a gente mora nas férias, né? A gente mais tem que se preocupar, né? Para você ver, assim, e parece que é tão simples, que a gente não faz, né? Você mora na praia e você não vai para a praia. Você, sabe assim, fica uma coisa tão desproporcional. Então, não adianta achar que vai tirar o curativo de uma vez, porque existe um motivo muito profundo do porquê isso foi construído e se tornou como se tornou. Então, fazer esse caminho de retomada é um passo a passo calmo, tranquilo, com sentido, com reconhecimento, com compreensão. Então, não é para de tomar tudo que você toma e agora você vai tomar só isso, mas existe uma estratégia muito bem fundamentada de que dá para fazer, dá para parar e não precisa de uma vida inteira. Então, assim, é muito interessante. A gente demora 20 anos para apitar o corpo para ter um diagnóstico de doença crônica, mas em 2 meses, 4, você tem uma boa estratégia de cuidado que te tira o medicamento. Desde que você assuma a responsabilidade de manter essa estratégia. E reconheça que no momento de recaída você não parou a estaca zero. Você sabe a quem você recorre, quem vai te lembrar da estratégia. Vamos entender onde foi o processo de falha para a gente apertar o parafuso. Então ninguém desiste do processo. Você está sempre num lugar de reconstruir. Porque, como a Nina falou, né? Chega uma hora que você vai espelhar, a vida muda, a dinâmica acontece, você muda de casa, você muda de cidade, você muda de país, você muda de amigo, você muda de... sei lá, que você vai mudando as coisas. Mas e você? Está desnorteado no processo de mudança? Quer dizer, se você muda, você para? É muito interessante, o conceito que o Ayurveda traz de dor é que toda dor é uma dissociação do indivíduo no seu tempo e espaço. Então, o ritmo do corpo foi acontecendo, de repente aconteceu um evento que ele não tinha recurso para seguir. Ele parou naquele momento, só que o corpo não parou inteiro. Então, o ritmo do todo continua acontecendo, o sistema continua rodando, mas a emoção ficou ali, o momento aconteceu, a dor aconteceu. Então, só vai se tornar um sofrimento para você aquela dor se você não pegar o recurso que ficou faltante e reintegrar. Então, é para esse lugar que a gente vai caminhando. Ficou longo, né? Falei muito. Perguntas, dúvidas? Muito obrigada pela escuta. Fico à disposição para ajudar vocês. Acho que, assim, a gente sempre abre janelas incríveis. Assim, dá para fazer 1 milhão de falas nesse sentido.